Olá, doutora! Olá, doutor! Vamos para mais um destino da Turnê Dentista Gestor, Turnê DG, né? E olha que lugar legal, nós vamos parar na Estônia. Que exótico, né? Tô achando bem interessante. A Keiko também tá aí. Ô, Keiko, você tá em todas, hein, Keiko? Deixa eu tentar acenar aqui para a Keiko. Volta. Oi, Keiko. A turma vai chegando. Tô vendo a Verlaine aí. A Verlaine é uma auxiliar que eu tive, que tá lá em Portugal agora. Oi, Verlaine. Acredite se quiser, eu tô com dificuldade de conseguir colega em Portugal, pessoal. Portugal que é um ninho de dentistas brasileiros, mas todo mundo que eu conversei é tímido, tá com vergonha. Uma colega falou que tá tanto tempo dentro de casa que o cabelo dela não tá legal. Enfim, a Monique tá aí, grande xará. Eu já vi que a Natália já solicitou aqui, vou chamar a Natália, que é uma colega que está direto da Estônia. Vamos ver como que um país, né, pequenininho está se comportando com essa enorme crise mundial. Vamos chamar primeiro a Natália, que eu tô louco para fazer na Estônia, né? Vamos ver a conexão aqui. Keiko, decidindo o que é o melhor. Não tá fácil não, né? Oi, ela aí! Olá, Oi, Natália, você tá boa? tudo bem? Joia. Preparou o café aí para nós? Oh, preparei um chazinho aqui. Que legal, que legal. Natália, pergunta que não quer calar. O que você foi xeretar aí na Estônia? Pois é, meu marido é estoniano e Ah, aí por sim. isso a gente mora aqui hoje em dia. E você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Eu sei disso, eu estou perguntando só para o pessoal. E você estudou aonde aqui? Eu formei na UFMG. Não é mesmo? E logo que formou já foi para isso. Ah, aqui, para as meninas que estão encalhadas, as dentistas aí que estão encalhadas e tudo mais, elas estão querendo saber aonde que arruma um marido estoniano. É estoniano que fala? Estoniano, isso. Como é que você foi arrumar um marido estoniano? Na verdade, foi durante meu período de doutorado. Eu fiz uma parte do doutorado aqui na Estônia, como pesquisadora que trabalha na mesma área que eu, e aí a gente se conheceu aqui, no país. É aquele projeto do Ciência Sem Fronteiras ou não tem nada a ver com isso? Na verdade, este não. Minha bolsa foi pela própria União Europeia. Uhum. Agora eu vou te contar um segredo, não sei se você sabe. A sua mãe chama Elci, Eleci, Erceli. Erceli. A minha bola de cristal, sua mãe teve uma reabsorção de uma raiz de um dente, teve que tratou o canal, depois teve que fazer implante, não teve que fazer isso? Ah, sim, sim, Não teve. teve? Esse é o Teve. poder de adivinhar as coisas do dentista gestor. Sabe qual clínica que sua mãe está fazendo isso? Não, não me recordo. Na Clínica Nobre. Na minha Ah, clínica. muito Olha que bem. coincidência. Quando eu divulguei o dentista que está atendendo a sua mãe, se eu vi ela, não lembro, tá? Sendo bem sincero. Mas o dentista falou: a gente trata a mãe dessa dentista. Inclusive, ele já conversou com você, porque no decorrer do Conversou. caso. É ele mesmo, lá da clínica. Olha que mundo pequeno, não é mesmo? Super. Eu falei, eu não vou falar nada com você no WhatsApp, vou deixar para falar ao vivo. Que olha que engraçado, sua mãe é paciente lá da clínica, né? Que legal. Mas vamos lá, vamos falar da Estônia. Para quem não sabe, porque eu pesquisei também, tá? Vou ser bem sincero, procurei Estônia, parece ter 1,5 milhão de habitantes, é um punhadinho de ilhas, não é Isso. mesmo? O que é Estônia? Onde que está a Estônia nesse mundão todo? A Estônia está no leste europeu, então a Estônia faz parte dos países bálticos, que é a Lituânia, Letônia e Estônia, faz fronteira direto com a Rússia. Aí, Meu. bem no lestezinho europeu e mais ao norte, próximo também da Finlândia. A gente tem uma relação Sim, muito próxima à Finlândia. eu tive na Rússia na Copa do Mundo. Aí eu fui em São Petersburgo, fui num lugar aí passear, ver um castelo lá, esqueci o nome. Era
próximo da Finlândia. Dava um vento frio do caramba, porque era um mar, eu acho que era um canal, né? E na hora que eu fui jogar no Google para ver onde que eu estava, eu falei, realmente, eu estou do lado da Finlândia. Então quer dizer que aí é frio para burro, então. Sim, a maior parte do tempo é frio. Agora E, que tá a primavera, tá começando a esquentar, já tá uns 13, 14 graus, já tá gostoso. cruz credo, 13 graus é gostoso. Mas acaba acostumando, né? Mas pelo que eu vi, é um país extremamente bonito, né? Assim, Sim, de arquitetura, de beleza natural, um país muito bonito, não é mesmo? sim, é bonito. Agora é o seguinte, qual que é a maior peculiaridade da população aí, né? Questões até de qualidade de vida, modo de viver, o pessoal trabalha muito ou vive mais tranquilo. E na parte odontológica, qual que é a grande diferença da odontologia brasileira para a estoniana? Aham. Bom, então, em sentido à vida aqui de uma forma em geral, eles levam uma vida mais tranquila do que os brasileiros, eu acredito. O pessoal aqui, eles prezam mais a qualidade de vida, a qualidade de tempo em família, com os amigos, do que de trabalho, muito trabalho. Então, quando eu falo que eu trabalhava no Brasil de segunda a sábado, eles acham absurdo. Eles perguntam Faço ideia. quando que você vivia. Então, eles prezam mais essa parte de qualidade de vida. A parte de odonto aqui, a maior parte das clínicas são clínicas com uma estrutura sensacional. A estrutura, a tecnologia, aqui é algo muito forte. Mas tem muito menos dentistas do que no Brasil. Só tem uma universidade para o país inteiro e 3 cursos de residência só também para o país inteiro. Então, a quantidade de profissional é baixa, então a população respeita bem, é difícil de conseguir consulta, tem que esperar para conseguir. Então, a Ah, odontologia aqui, ela o pessoal respeita muito dentistas. é impossível fazer uma live e não comentar do Gilvelton. O Gilvelton é um seguidor nosso que mora em Goiás, né, de Goiânia, e ele tá louco para ir para a China, para a Itália, para o Canadá ele não quis ir porque é frio. Para a Holanda ele está pensando, o Vitor, seu colega, que até eu já falei com ele, ele que me indicou você. Ele para a Holanda ele não animou muito por causa do frio. Holanda também é Agora frio. ele está pensando em ir para a Estônia, mas para a Estônia, pelo visto, também é frio, né? Mas como que ele faz se ele quiser ser dentista aí na Estônia? O que um dentista tem que fazer para validar o seu certificado? Então, a primeira coisa é aprender a língua. Então, todos os países agora que fazem parte da União Europeia, eles têm essa regra de que tem que ser fluente ou falar muito bem a língua para que consiga revalidar o diploma. Então, as provas são no idioma daqui, os atendimentos também são feitos basicamente no idioma, apesar de 90% da população falar inglês. Mas é É isso que eu mais queria saber. O confortável. que fala aí do dia a dia? É inglês ou tem uma língua própria? Tem a língua própria. Eles falam estoniano, mas a maior parte tem acesso ao inglês e uma grande Uhum. parte também fala russo. Que interessante. E o país é em torno de 1,5 milhão de habitantes, não é mesmo? Isso. Que legal, que legal. Agora estou louco para aprender a falar estoniano, né? Vamos. Faço ideia. Agora é o seguinte, e como é que tá essa polêmica aí do coronavírus, da Covid-19? Como que tá todo esse imbróglio aí? Como que chegou aí? Então, aqui chegou tem pouco tempo também. Na verdade, eu me lembro que a gente começou a ter alguns problemas em uma empresa que eu trabalho, que a gente tem fornecedores da China, em janeiro. Então, em janeiro, os fornecedores já começaram a atrasar nos prazos, a falar que estavam tendo que se adaptar a home office. E aí, mesmo assim, estava muito distante, a gente pensando, tá lá na China, não tem um caso na Uhum. Europa ainda, tá tranquilo. E aí eu cheguei aí na Itália no final de fevereiro. Quando eu fui lá também, os casos estavam com maior número somente no norte. Eu estava no sul, não estava também. Ninguém estava preocupado. Passou 2 semanas, deu o boom aqui na Estônia com um time de vôlei da Itália que veio jogar. E aí, com esse jogo, acabou contaminando uma parte da Nossa. população de uma ilha. Aí o pessoal dessa ilha foi para o resto do país. Com poucos casos de contaminação, nenhuma morte, o governo já tomou medidas muito rígidas
de fazer quarentena, isolamento social, fechou as escolas, universidades, parques, fechou tudo. Então, Então, a seleção italiana de vôlei que parece que foi que trouxe, que levou o coronavírus para aí. isso, a maior parte dos casos que começou a ser transmitido localmente foi depois desse jogo com o time de vôlei italiano. Que coisa, hein? Bem, bem diferente. E quais as medidas que o governo tomou? Você falou que logo já tomou medidas radicais e tudo. Quais as medidas que foram? Sim, então eles já fecharam de cara todas as escolas, universidades, consultórios médicos, odontológicos para atendimento eletivo, parques, algumas lojas específicas de cara, eles não fecharam shopping, mas agora também já está fechado. Diminuíram o horário de funcionamento de supermercado, pediram para todas as empresas o máximo possível de trabalho em casa, para que as pessoas não precisem se deslocar. Fecharam fronteiras também, para o pessoal não entrar mais. Só pode entrar aqui agora quem é cidadão. Então, se você é estoniano e você está querendo entrar no país, você consegue. O problema é que está tudo fechado. Então, a gente tem até alguns casos de estonianos na Alemanha que não conseguem voltar porque a Alemanha faz fronteira com a Polônia e a Polônia está fechada. Então, agora eles aceitam só quem é cidadão aqui, quem mora. Se for turista, não pode entrar no país. Entendi. E você falou que trabalha numa empresa. Você atua como dentista ou não? Eu trabalho em dois ramos aqui. Um ramo é com alinhadores ortodônticos. Então, para essa empresa, eu fico praticamente como consultora, responsável pelos treinamentos, pelas aulas, pelo desenvolvimento dessa parte de alinhadores. E eu trabalho também no consultório, junto com a minha ex-supervisora. Então, ela é ortodontista e eu trabalho sob a supervisão dela, já que eu ainda não tenho a revalidação. Então, eu posso atender, mas com ela presente no local. Então, o Juvelto acabou de entrar aqui atrasado, nós vamos puxar a orelha dele. Se ele quiser pegar agora, partiu Estônia, pega o avião, tchum, é lógico que a fronteira está tudo fechado aí, mas vamos supor que abre para ele, porque ele é um cara excepcional. Vai abrir para ele vai primeiro aprender a falar a língua, de imediato ele já pode atender sob supervisão de um dentista credenciado daí convencional? Isso, acaba que sim, porque tem muita pouca mão de obra. Eles não têm muito dentista aqui. Então, na verdade, eles até procuram, principalmente para ortodontista. Para ortodontista, sim. A última vez que eu chequei, tem 30 ortodontistas para o país inteiro. Então, são filas para tratamento, para conseguir tratamento, não importa o quanto de dinheiro você tenha. Uhum. E vamos conversar aqui baixinho, então. E de dentista aí, ganha bem se quiser fazer isso? Pegar e ir para a Estônia? Então, na verdade, aqui o país tem uma distribuição de renda bem próxima. Não tem muita desigualdade social. Mas comparando com as outras profissões, o dentista aqui vive bem, ganha bem. Não é rico, milionário, igual nos Estados Unidos, mas por essa distribuição mais igual de renda que eu vejo aqui. E a qualidade de vida que o país oferece também já contribui bastante, né? Sim. Que legal, que legal. Então, no consultório, né? O que aconteceu no seu consultório? Que você parou de atender, está atendendo, só urgência, só emergência, está proibido de atender? Como é que funciona? Sim. No dia 13 de março, eles proibiram o atendimento. Então, você pode abrir a clínica para atender procedimentos de urgência. Urgência ou emergência, dependendo do tipo de especialidade que você tem. Mas fecharam no dia 13 de março, fechou de um dia para o outro, eles simplesmente falaram, não pode abrir mais, vai para casa e é isso. Aí a gente está até hoje em casa, dia 30. Sim. Tem previsão de volta? A previsão do governo até agora é 1º de maio. Até 1º de maio o país está em isolamento. Isso e eles podem adiar, eles falam que a previsão é essa com mudanças de acordo com o que eles falarem. Rapaz, isso aí a galera arrepia até o cabelo da unha, que Deus nos proteja. É o seguinte, então tá bom, você tá aí em casa, 1º de maio, é isolamento total? O comércio tá fechado, tá tudo fechado, é dentro de casa mesmo? A única coisa que está aberta é farmácia, as unidades de pronto atendimento e supermercado. O resto,
não tem nada funcionando. Então, nem se eu quiser sair de casa, eu não tenho o que fazer. E se você sair, o que acontece? Vamos supor que você cisma de querer dar uma voltinha, igual tem um punhado de idoso fazendo aqui. Idoso adora, não sei o que eles arrumam, né? Parece que tem pulga no colchão que eles levantam e saem andando. O que acontece? Polícia aí reclama, pergunta o que você está fazendo na rua, ou até que não está tão assim, não? Aqui você pode sair desde que você respeite 2 metros de distância de qualquer outra pessoa. Então, às vezes tem ronda de polícia na rua e eles verificam a distância que você está de outra pessoa e você tem que estar andando, você tem que estar com algum objetivo. Você não pode simplesmente sair e sentar na pracinha. Aí você tem que estar andando, indo em algum local, por exemplo, ou fazendo uma caminhada, mas respeitando a distância de 2 metros de qualquer outra pessoa. A não ser que você seja membro de família. Então, se eu quiser sair com meu marido, eu posso sair lado a lado, mas outras pessoas da rua têm que manter uma distância da gente. Entendi. E seu marido é dentista ou não tem nenhuma relação com isso? Não, ele trabalha com TI. E a empresa dele também parou? Agora TI é mais fácil o home office, Sim, né? para ele é bem tranquilo. Ele agora está trabalhando em casa. Entendi. E uma coisa interessante, eu descobri que quando a gente trabalha em casa, a gente trabalha muito mais do que o normal. Porque eu estou monitorando as coisas da clínica, vendo o que a gente pode melhorar e tudo. Com essa questão do dentista gestor, uma média de 3, 4 lives por dia, então o horário de trabalho fica muito maior. E eu andei pesquisando, e isso é até um problema de home office. Muita gente, por estar em casa, não tem essa disciplina de horário e fica trabalhando de 8 às 9 da noite, Sim. 7, né? 9 da Acaba noite. passando um pouco do horário. E deixa eu te falar, se você não está trabalhando, você não está produzindo, não está recebendo. O governo daí já anunciou alguma medida de ajuda para controlar desemprego, para ajudar a empresa, ou por enquanto só mandou fechar? Não, já. O governo, desde quando mandou fechar, eles focaram em propor como que eles vão lidar com a economia agora. Então, não houve discussão igual está tendo no Brasil. Tem que ter isolamento, não tem que ter. Não teve esse tipo de discussão aqui. O governo determinou, as pessoas acataram e então o governo conseguiu focar em o que eles vão fazer para melhorar a economia. Porque a crise vai vir com ou sem quarentena, porque todos os outros países estão fechados, tudo está muito devagar, turismo está menor. Então vai ter a crise de qualquer forma. Então eles já começaram a focar nisso, em como prevenir ou como pelo menos ajudar a população durante esse período de crise. Então, algumas das medidas são, se você diminuiu o seu salário por mais de 30%, até 30%, o governo considera ok. Se caiu mais do que isso, eles dão ajuda financeira. Se você perdeu o emprego, então a porcentagem de desemprego aqui aumentou 2% já. Se você perdeu o emprego, eles também dão 70% do seu salário, da sua média salarial. Eles estão ajudando as empresas, dando capacitação de como transformar agora o seu negócio em home office. Então, eles estão tentando promover algumas coisas para facilitar as empresas também. Até com empréstimos a baixo custo. Quem comprou uma casa, por exemplo, e a casa está financiada, essa pessoa pode parar de pagar durante esse período de crise. Então, várias coisas que você era obrigado a pagar, agora você não precisa pagar mais, pelo menos durante esse período de isolamento. Que interessante. Agora, tem que levar em consideração também que um país com 1,5 milhão de habitantes é muito mais fácil de você controlar, de dar um suporte. Então, para todos é do que um país do tamanho do Brasil. Mas a gente fica com uma invejinha, sabe? Queria nós, né, ter essa crise que a Estônia vai ter, porque no Brasil a gente sabe que o rombo vai ser bem maior. Mais um partiu Estônia. Então, o pessoal vai chegar. E brasileiro, se chegar... É impressionante. Brasileiro tem tudo quanto é canto, né? Mas só não tem mais do que chinês. Mas vai começar a chegar brasileiro e depois dessa propaganda. Tem muito brasileiro que trabalha aqui, mas a maioria dos brasileiros que eu conheço trabalham na área de tecnologia também. Porque a Estônia é um país muito forte em tecnologia. Isso que eu ia perguntar, o que é o forte da Estônia? O que sai daí? Assim, vocês não têm noção que da Estônia sai, sei isso? Não sei, um produto específico. Aqui o forte é tecnologia. O Skype, por exemplo, é uma empresa da Estônia. Então, mesmo? tem algumas... Isso. Então aqui eles são muito fortes em tecnologia.
99% dos problemas que você tem com o governo ou qualquer coisa que você precisa fazer, você faz online de dentro da sua casa. Então, com um clique, você abre uma empresa, você faz a declaração de imposto de renda, você resolve 99% das coisas online. Então, eles são muito orgulhosos dessa parte Que deles serem um legal. país muito desenvolvido nesse ramo. É bem interessante também. E a história, assim como os países aí que você comentou, é considerado um país idoso? O número de idosos é bem grande ou nem tanto? Tem um número grande de idosos. Eu não sei qual a porcentagem, mas a Sim, expectativa de vida é alta. é alta. E teve já morte confirmada? Parece que você falou que não, né? Mas teve esse susto aí com Te- idosos ou não? Essa semana teve 3 mortes. Hum. Aí, agora o governo começou com medidas mais rígidas por causa disso. Mesmo com o isolamento que eles já fizeram desde o início, a contaminação continua exponencial. Então, está continuando tendo uma contaminação muito alta, mesmo com as medidas de isolamento. E essa semana agora teve 3 mortes. E esses dados eles são atualizados constantemente. Como você disse que a tecnologia deve chegar tudo pelo celular, eu penso eu, mas tem alguma, porque aqui no Brasil é o seguinte, a gente só tem notícias, mas não tem informação, sabe? Não tem nenhum canal passando informações do Covid, como que está evoluindo, sabe? É muita especulação, virou um pouco não, estou sendo generoso, virou uma guerra política aqui, né? Uns defendem o isolamento parcial, né? Isolar só quem é do grupo de risco e voltar à rotina, outros defendem o isolamento total, e por coincidência ou não, todos que eu conversei, né? Todos os dentistas que eu conversei nesse período, da China, da Itália, Canadá, Holanda, Austrália, Estados Unidos, enfim, para onde mais que a gente foi? Por aí. Todos países estão nessa situação de lockdown horizontal, que é o total, não sai e tudo mais. E a gente fica um pouco assim, receoso com essa ideia do governo de voltar parcialmente, né? Qual que é o seu parecer aí pro pessoal que ainda não atribui, de acordo com as informações que têm chegado para você e como que ela tem chegado, né? Aqui na Estônia, mesmo sendo um país pequeno, pela quantidade de número de profissionais que a gente tem da área da saúde, o isolamento vertical não funcionaria. Não teria leito para todo mundo. Então, agora, mesmo depois de. Já tem um tempinho, já tem quase 3 semanas ou mais de 3 semanas que a gente está em isolamento. Como os casos estão aumentando, eles já estão divulgando que está começando a faltar leito. Então, cada dia, por dia, já entra 15 pessoas para UTI. E aí vai chegar um momento que não vai ter mais, e quando não tiver mais, as mortes aumentam. Então, eles estão tentando criar algumas unidades de imediato. Eles estão tentando criar possibilidades de atender essas pessoas. Então, para a realidade daqui, fazer outro tipo de isolamento seria totalmente um fracasso. Entraria mesmo em colapso pelo número de médicos, pelo número de leitos que o país tem. Eles não dariam conta. Então, por E o isso que eles estão governo está sendo muito atualizando, rígidos. monitorando, Tá. avisando a população através de televisão? Como que tá, se você Sim, fica sabendo disso? eu procuro as informações pelo site, então o próprio Conselho de Saúde daqui, pela página oficial deles, eles divulgam, e alguns sites de notícias também eles divulgam. Então, desde quando começou, como a Estônia é muito digital, algumas pessoas já criaram um hackathon, eu não sei traduzir isso, que é tipo quando Uhum. eles procuram uma solução inovadora em 24 horas. Então, eles já criaram isso online, e aí eles já criaram um mapa, um mapeamento de número de casos, número de mortes por região, e aí eles já criaram várias soluções de como manter a população informada acerca desses casos. Uhum. O Pedro fez uma pergunta aqui interessante, porque no Brasil está rolando aqui um argumento, né, de quem defende o isolamento vertical, que o clima aqui favorece para esse tipo de situação, né, que aqui é mais quente, que o vírus não se propaga, não se mantém por tanto tempo. Aí já é o contrário. Rola esse assunto que o clima aí favorece para o Não. coronavírus ou não? Não, não rola, porque não teve nenhum estudo ainda quanto a isso. Então, quando não tem dados científicos, eles não divulgam nada relacionado a isso. Então, como não tem nenhuma prova que o vírus seria pior
em países mais quentes ou mais frios, eles não colocam relação a isso. Eles só colocam a relação entre a transmissão de pessoa para pessoa e como isso acontece, eles estão fazendo isolamento para que evite o máximo possível o número de casos. Legal. Lembrando para quem está entrando agora, ela já está em isolamento desde o dia 13, então são 17 dias de isolamento. E a população, e tem alguém que está, alguma que você conhece, né, do seu ciclo, com uma certa rebeldia, querendo voltar a trabalhar, querendo acelerar esse processo ou não? Não, ninguém. Na verdade, o pessoal está com muito medo. Não sei se é pela proximidade com a Itália, com o Irã, com a Espanha, agora a gente vendo. Não sei se é porque eles estão lendo muito sobre o assunto. A maioria das pessoas que eu conheço está receosa e eles estão com medo do que pode acontecer e eles não estão pressionando o governo para voltar por enquanto, não. Então eu tenho até colegas brasileiros aqui também, todos, até os brasileiros estão respeitando, estão com medo, estão ficando em casa. E eu volto a dizer e reiterar aqui, né, que a gente não teve nenhuma conversa prévia, porque parece, né, por como a maioria dos convidados, a maioria não, na verdade todos até agora, que estão defendendo esse isolamento, parece que o dentista gestor, o Guilherme, está defendendo essa linha. Não, é uma coincidência, é de acordo com quem a gente está entrevistando, né? O doutor Rodrigo, que é o médico que esteve aqui com a gente também, né, Rodrigo Stabelli, que é um médico pesquisador da Fiocruz, ele nos orientou muito ontem, né? Ontem não, sábado, sobre a importância, a parte técnica, né, da doença, enfim. E eu estou na caça de alguém que consiga nos explicar tecnicamente a teoria do lockdown vertical, né, do isolamento parcial, porque tem que ser algum médico, algum estudioso, não pode ser nenhum entendido do assunto apenas, né? Porque a gente está trabalhando com uma coisa relativamente bem séria, né? Não pode só ir no achismo, né? Pessoas que defendem essa tese por defender, aí me complica. Se alguém tiver aí alguma indicação de um colega, de um estudioso, de alguém que tenha uma noção bem embasada dessa teoria, vamos discutir, isso é interessante para todo mundo, porque assim como eu, na maioria da população brasileira, tá louca para voltar a trabalhar, porque tem as contas vencendo, a gente não tá na Letônia, não, agora eu confundi, né? Na Letônia, Estônia, é porque o Lacerda mandou que estava na Letônia, na Estônia, que o governo vai dar dinheiro para a gente que vai baixar o faturamento, não, né? Então não vai ter essa ajuda tão simples, né? Então estamos nessa procura. O Lacerda até comentou aqui, foi que eu confundi, ele falou que já teve na Lituânia. Uhum. E o sol, aí é o frio, aquele mesmo assunto que já teve, mas é só uma curiosidade agora. Ele falou que o sol aparece só 45 dias no ano na Lituânia. Por aí também tem essas situações ou não? Não, na verdade, o sol diminui muito no período de inverno, então entre novembro e janeiro, fevereiro, escurece muito cedo, escurece por volta de 3h30, 4 horas. Mas agora que já é primavera, a gente tem luz até 7h30 da noite, 8 horas. E na hora que chega o verão, eles falam que o sol tá até 11 horas da noite. Aí fica até difícil de dormir se você não tem cortina, essas coisas. Mas o sol não é tão forte. Você sai na rua e não sente aquele sol queimando igual no Brasil. O sol é mais brando. Que legal, que legal. E você tem alguma consideração importante ainda para complementar? Se alguém tiver alguma pergunta, tá? As nossas perguntas já... Lá. Estão parabenizando a gente. Alguém mais tem alguma pergunta? E você tem alguma consideração, alguma saudade do Brasil, alguma coisa que... Porque o Brasil, a gente fala assim, o Brasil é o famoso país que eu falo aqui, que tá ruim, mas tá bom. Aqui é ruim, mas é uma maravilha, né? Porque quando você vai para fora, o país pode ser tudo lindo, mas também tem as suas regras, né? As suas limitações. Sim. O Brasil é muito abençoado em algumas partes, quando a gente vê que a parte de natureza, a parte do clima, de quantidade de frutas e verduras, isso tudo é muito mais rico no Brasil do que nos países aqui, por exemplo. E a outra coisa de Brasil
é o povo ser mais caloroso, mais amoroso, é muito mais amigável do que nos países europeus, em que as pessoas são mais frias, mais distantes, para fazer amizade é mais difícil. Então, essa parte do Brasil é sensacional, não tem nem comparação. Uma com a Eliette perguntando aqui, ó. Você chegou a fazer algum atendimento nesse período de urgência ou não? E se chegou, você está sabendo de alguma coordenada que, não sei como que chama o CRO de vocês aí, teve alguma orientação para ter alguma modificação no atendimento? Eu não fiz nenhum atendimento de urgência, até mesmo porque na parte de ortodontia eles não estão levando muito em consideração quebra de bracket e cortar fio se estiver machucando. Tem algumas clínicas que ainda estão trabalhando, mas o principal é a clínica da universidade. Então eles têm todas as informações de como que o dentista deveria se portar, de quais são as normas de biossegurança, e eles têm as informações para os pacientes também, pedindo para que os pacientes não vão sem uma justificativa forte. Então, o paciente tem que ligar primeiro, falar o que está acontecendo. Se a pessoa que atendeu o telefone, o dentista ou o secretário, após discutir com o dentista, claro, falar que tem necessidade, o paciente vai, faz uma pré-triagem, e aí depois dessa pré-triagem que ele vai no consultório para realmente ser atendido. Então, eles estão tentando evitar e conscientizar a população para não ir no consultório por qualquer motivo. Que legal, que legal. Seria o básico, né? O básico desse momento. Porque a parte de atendimento de urgência aqui no Brasil, pelo menos o que eu estou sentindo, está virando uma disputa, né? E o que é urgência ou não é urgência, ou é emergência, aí cabe a cada um ter o bom senso, né? Se tiver mais alguma pergunta, nós estamos com tempo ainda, com todos os esclarecimentos da Estônia. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não tem. Agora é o seguinte, para o pessoal dentista que é dentista, é amigo de todo mundo, né? União da classe, né? Se o pessoal quiser ir para a Estônia, pode ficar na sua casa? Pode, a gente arruma aqui o sofazinho, põe um travesseiro. Mineiro não nega nada para ninguém, né? Mineiro não nega nada para ninguém. Então é isso, nós vamos chegando ao fim. Deixa eu ver das nossas perguntinhas aqui. Não tem você, ortodontista. Eu acho que foi bem esclarecedor. É lógico que assim, é um lugar muito atípico. O governo brasileiro não pode olhar como a Estônia como exemplo, porque é totalmente diferente, né? Vocês... tá, em questão de EPI, né? Porque isso aqui também tá um caos. É bem legal essa pergunta. Aqui Como é que falta tá também. EPI? Tá em falta, né? Aqui os hospitais, eles estão reclamando de falta. Inclusive, o governo anunciou hoje que na quarta-feira vai chegar mais uma leva das máscaras e dos EPIs que são necessários. Mas eles estão com o EPI completo. Aquela veste toda por cima, as máscaras, para fazer os atendimentos. Mas está faltando, então o governo teve que encomendar mais. O Lacerda está perguntando aqui, ó. Eu sou bucomaxilo aqui no Brasil. Aí teria que ser médico para ser bucomaxilo? Não, tem a residência de bucomaxilo aqui também. Então tem até uma colega brasileira que ela é bucomaxilo, depois ela resolveu fazer medicina também. Hoje em dia ela tem as duas formações, mas tem a residência de bucomaxilo. Ele está perguntando isso só para curiosidade, porque ele é um dos melhores bucos que eu conheço. Eu poderia dizer que é um dos melhores bucos do país, então quieto facho, Lacerda, nada de querer xeretar na Estônia. Não fique aqui com as suas ortognáticas, porque você tem muito que ajudar a população brasileira, tá? E qual que é a sua opinião, né, sobre o Brasil, essa questão de voltar ou não trabalhar? Doutora Natália ou a Natália Pessoa, a Natália que zela pela sua família, qual que é a sua opinião sobre o que você sabe do Covid-19 e sobre essa atitude do Brasil querer acelerar a quarentena e já voltar aos atendimentos, à vida normal? Na verdade, todos nós brasileiros que moramos aqui, a gente estava preocupado com o Brasil antes do primeiro caso chegar no Brasil. Porque a gente percebeu que o índice de contaminação era muito alto e pensando que a gente está num país em que as pessoas não se abraçam,
não se cumprimentam dando com as mãos. A maioria cumprimenta de longe, sem contato físico. Eles não gostam muito de contato físico nem de proximidade. E a gente pensou, se aqui está se espalhando dessa forma, como é que vai acontecer no Brasil, que moram 8 pessoas na mesma casa, que todo mundo cumprimenta, abraçando e tudo mais. A gente estava bem preocupado e a gente continua preocupado com esses pronunciamentos de voltar a trabalhar, porque realmente o que a gente vê é que entra em colapso, o país entra em colapso, o sistema de saúde entra em colapso e a crise vai vir de qualquer jeito, não vai ter como. O país tinha que voltar suas atenções agora e focar em como que eles vão resolver a crise econômica e o que eles poderiam dar de suporte para a população para trabalhar de uma forma mais remota. Sim, haja visto que o Trump já teve que mudar o seu discurso lá nos Estados Unidos porque as coisas não saíram como ele estava imaginando, né? Hoje os Estados Unidos é o país que tem o maior índice de contaminados, já superou a Itália, já superou a China, e a gente tem que ver o que vai acontecer lá também, e é um país que tem uma estrutura muito melhor do que o Brasil em termos de renda. Sim, vamos ter muita cautela. O Carvalho Júnior está perguntando, isso já foi até abordado, alguma política pública está dando algum apoio financeiro? Ela disse que sim, que quem teve a renda comprometida com mais de 30% do salário, o governo vai dar ajuda, vai ter linha de crédito, mas que a população não está se preocupando. Olha que interessante, Natália. Me explica uma coisa. Como que você vai comprovar para o governo que você teve mais de 30% de renda comprometida com essa crise? Então, aqui o país é muito organizado. Tudo é digitalizado. Então, eles têm informação de tudo que você faz. Então, Então através do seu imposto de renda, não é isso? Isso. Então, aí, agora é hora da gente sentar todo mundo no rabo, porque aqui no Brasil todo mundo dá um jeitinho no imposto de renda. É lógico, porque vira essa bagunça, a gente não confia no que o imposto vai ser destinado, enfim. E aí, como que o governo aqui vai controlar essa diferença de recebíveis? Porque ninguém declarou o imposto de renda direito, entendeu? Aí vai ser baseado no seu imposto de renda. Se você declarou menos, o governo vai falar, o problema é seu, vai ser baseado nisso. Então, eu só estou querendo ilustrar que a gente também, é lógico, volto a dizer, porque tudo é uma consequência do que é feito lá em Brasília com o nosso dinheiro, mas também a gente faz parte desse sistema que não colabora, né? Então a gente só quer cobrar, só quer exigir, mas fica difícil também do governo mensurar. Então é uma via de mão dupla. Aí é aquele país que declara tudo, tudo, tudo. Você ganhou, a gente desconta na fonte e tudo. Na verdade, aqui para fazer um atendimento odontológico, eu tenho que jogar no sistema que eu fiz e para eu entrar no computador, para eu fazer o login do computador, eu preciso de usar a minha carteira de identidade. Então, minha carteira de identidade tem um chip, então o governo sabe que sou eu que estou acessando, eu tenho que digitar a minha senha, e aí tudo que eu fizer já está registrado. Então, é muito complicado eu conseguir atender alguém e fingir para o governo que eu não atendi. Porque para eu ter esse atendimento, tem que ser pela minha identidade. E com a minha senha e tudo mais. E você sabe dizer qual que é a carga tributária aí? A carga tributária é bem alta. Se eu for uma empresa e eu estiver contratando alguém, eu pago o dobro do salário. Então é praticamente igual ao do Brasil. Então se eu recebo 1.000 euros, a empresa está pagando 2.000. E que é descontado no meu imposto, eu acho que são 20%, 20% ou 30%, e é o mesmo valor para a população inteira, tipo uma porcentagem padronizada. E é direto na fonte, né? Não tem coré-coré, né? Não. Aqui, e aí, o que o governo oferece? Assim, você precisa ter seguro de saúde ou o sistema de saúde aí funciona? Ou é aquele mesmo esquema, tem que ter seguro de saúde, mesma coisa? Tem que ter. É obrigatório ter seguro de saúde. Então, todo mundo tem. Se eu trabalho aqui, esse seguro de saúde já é pago pelo meu empregador. Se eu sou uma pessoa profissional liberal ou não tenho trabalho, se eu sou profissional liberal, eu tenho que pagar o seguro. E se eu sou desempregado, eu me registro como desempregado e o governo paga esse seguro para mim. Então,
Na verdade, para você morar aqui, você tem que ter algum tipo de seguro de saúde, ou privado ou do governo. E você, olha que pergunta interessante, as coisas, o papo vai fluindo, né? É, agora ficou tudo curiosidades, tá? Você sabia Estônia, né? Você aí trabalha, recebe particular ou boa parte dos atendimentos é proveniente do seguro, que a pessoa aciona o seguro? Então, até 19 anos de idade, o tratamento é gratuito para a população. Então, a maior parte dos atendimentos que a gente faz como ortodontista acaba sendo pelo seguro. Porque aí, como é de graça, todo mundo coloca o aparelho, faz Uhum, maior parte do tratamento possível até que eles façam os 19 anos de idade. Depois dos 19 anos de idade, aí eles já começam a pagar pelo tratamento. Aí eles só têm direito a 50 euros por ano com o seguro saúde do governo para fazer procedimentos de profilaxia. Então, também entendi. para obrigar a população aí todo ano, porque aí o governo dá, então todo mundo vai anualmente fazer o Facilita bem, check-up. é bem interessante essa política. E essa remuneração até 19 anos, que é gratuita, que o seguro cobre, é uma remuneração, do seu ponto de vista, justo? Né? Justa? É, Porque convênio aqui, a maioria paga mixaria para os dentistas. Aí não tem esse preconceito com. não, aqui é justo. O tanto que o governo paga pelo tratamento é tabelado e é um valor bem próximo ao valor particular. Algumas coisas o governo paga até mais do que o particular da clínica. E aqui também é tudo tabelado, igual o Vitor também disse isso na última live. Uhum. Os valores são tabelados, você entra no site, você vê quanto que custa cada procedimento e Ah, você já vai no consultório sabendo. Não é igual no Brasil que o pessoal, você tem cara de que tem dinheiro, vou te cobrar mais. Não, tem uma tabela de preço. isso é muito legal. Isso, para a maioria que está assistindo a gente, deve achar que é impossível de praticar, né? E aí que começa todo, aí que tudo começa a encaixar. Por isso que o país não tem uma discrepância social muito grande, né? Fica todo mundo no mesmo nível, porque todo mundo vive bem, todo mundo recebe bem, consegue ter uma organização. A Eliette, eu queria até complementar a pergunta dela, todo mundo tem acesso a tratamento odontológico na parte mais adulta, como você disse? E outra coisa, o estoniano, ele preocupa com a saúde bucal, porque tem uns países na Europa que a gente sabe que o pessoal é meio largadinho, sabe? Fica com com aquelas cáries no dente da frente, não tá nem aí. Como é que é? Então, teoricamente, todo mundo tem acesso até os 19 anos. Depois disso, as coisas começam a complicar um pouquinho se você precisa de tratamentos mais extensivos. Então, se você precisa de uma endo com prótese, que o tratamento é caro, aí você precisa de trabalhar em ter um salário razoável para conseguir fazer isso. Mas a gente lembra que como o governo ele deu esse suporte até os 19 anos, a chance de você ter algum problema de saúde bucal depois é menor, já que você teve esse acompanhamento sempre. Isso depende também de quanto tempo essa política existe, né? Porque às É, vezes se ela só tem 10 anos ou até 20 anos, o paciente que tem 50 anos de idade ele não usufruiu desse benefício, dessa orientação, né? é. E a parte de odontologia aqui, os estonianos são práticos. Então, eles estão preocupados com funcionalidade. Você não vê muita gente procurando faceta, clareamento, harmonização orofacial. Não, a maior parte eles são funcionais. Eles estão no Uhum. dentista para procurar um atendimento que é necessário por algum motivo de saúde. Então, existem alguns casos, sim, de pessoas que estão mais preocupadas com a estética, mas em grande parte eles estão mais preocupados com a funcionalidade. E é a mesma forma os dentistas. Eu estava até conversando com uma dentista que também trabalha no exterior e ela fala que para a gente, principalmente mulher, é um alívio No trabalhar exterior aqui. aonde? Ela trabalha na Holanda, é a esposa do Vitor. Ah, tá na Holanda, nós já temos. Eu tô pegando Isso, dentista de tudo quanto é canto. Ah, que é um alívio a gente trabalhar aqui porque não tem essa. No Brasil, eles associam muito estética, aparência com a sua competência. E aqui não é. Então, você pode trabalhar na clínica sem maquiagem, com o uniforme da clínica, sem salto alto, sem unha feita, e ninguém está se importando com isso. Então, eles são muito poucos presos à estética sim. igual é no Brasil. Então, isso é Uhum. uma coisa até boa, para falar a verdade. Legal, né? Legal.
Eu tinha uma outra perguntinha para complementar. Ah, dentista aí pode fazer harmonização? Você falou de harmonização. Pode? Pode, mas é bem resistente. Eles ainda não gostam muito da Aham. área. É bem resistente, ainda tem a resistência dos médicos. É, a maior parte, na verdade, eles querem focar na odontologia. A maior parte não trabalha todos os dias também. Eles trabalham 3 vezes por semana e tá bom, e não quer trabalhar muito mais que isso, porque já tem a vida boa já. Bem tranquilo. Nossa, gente. Quem anime para Estônia, levanta a mão aí, gente. Eu tenho uns casacos de frio aqui, que isso não vai ser problema, não, viu? Que legal. A gente fica feliz, né? Tô vendo que você tá feliz aí também. A gente faz essas brincadeirinhas. Mas, legal. E parabéns pela iniciativa. Se bem que você foi com o maridão, né? Então, já vai com o suporte. Mas, legal. Mas é sempre um desafio ficar longe da família, ter que aprender a língua, aprender a cultura. É de aplaudir de pé, tá? Essa iniciativa de sair e em prol da qualidade de vida também. É o que eu falei numa das primeiras lives. Todo dentista tem um desejo, uma pitadinha de fazer isso, tá? Por mais que não é só o que não está tão realizado aqui, não. Eu me considero um dentista realizado, eu me considero um dentista bem com estabilidade boa aqui no Brasil, mas, para ser sincero, eu já conversei com a minha esposa isso. A gente não tem coragem, mas de proporcionar para a nossa família uma qualidade de vida, né? Apesar que a gente gosta muito do Brasil, todo mundo adora o Brasil, mas quando a gente escuta relatos como esse, a gente vê que o mundo ele é muito mais generoso em alguns outros países, não é mesmo? Isso é verdade. Então, muito legal. Se tiver mais alguma perguntinha, a Estônia está logo ali, tá? Se alguém quiser, pode pegar a mochilinha, põe debaixo do braço e vai, tá ok? As fronteiras estão fechadas, então espera um pouquinho, dá tempo de É, acabar de ver a novela, né? pois é, vai ter que aguardar uns meses, mas depois dá pra vir. Tá ok. Olha, Natália, eu queria agradecer em nome de toda a classe odontológica o carinho, a presteza, né, a disponibilidade. Assim que eu te chamei, você já topou imediato. É, Parece fácil, mas para cada entrevistado que eu tenho aqui, é mais ou menos uns 3 não que eu ganho, entendeu? Então não é tão simples assim, não é todo mundo que topa de primeira. E é muito legal. Hoje, mais à noite, às 7 horas, eu vou falar na Austrália, tá? A gente vai voltar a falar com a doutora Tatiana da Austrália, que ela vai abrir o consultório para a gente, porque a Austrália estava quase parando os atendimentos, teve uma reviravolta lá que não vai parar, né? E aí ela vai mostrar como que está sendo as orientações para continuar os atendimentos, e aí os dentistas conseguirem ver o que consegue aplicar no Brasil. Porque vamos combinar, o Brasil também está uma enorme distância da É, Austrália, não geográfica, mas uma enorme é. distância de nível social, né? Muito legal. Então dá um tchau. E tá cheio de amigos seus aqui, ó, dando um oi pra Pois você, é. né? Eu falei para não ficar lendo, para não perder o raciocínio, mas Não, pode dar um não oi dá. pro pessoal, senão você fica louca. Natália, muito legal, tá? Você é muito simpática, conseguiu colocar tudo de forma muito clara aí para a turma, tá? Olha o dentista da sua mãe aqui, ó. Esse aqui, ó, Etienne Júnior, manda ele tomar conta da sua mãe direito, viu? Foi com ele que Pois você é, tem que, conversou. tem que tomar conta. Não, mas agora ela disse que tá tudo resolvido, tudo certo, tá lá, feliz da vida. Tudo ótimo, parece que deu um trabalhão, né? Mas é isso, faz parte. Faz Ó, parte. muito obrigado, tá? Obrigada a Fica com vocês. Deus, a gente vai se falando. No que precisar daqui do Brasil, pode contar com a gente. O dia que o nosso Skype der problema, eu te aviso aí, tá Pois bom? é, beleza. Obrigada. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Vamos mais tarde, nós vamos para a Austrália. Fica com Deus, Natália. Até mais.